Bem-vindo ao canal Consciência Astral. Tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Se você está nos ouvindo pelo podcast no Spotify, também curta, compartilhe com quem você acha que esse vídeo vai fazer sentido. Hoje a gente veio falar sobre os chips espirituais que são implantados em espíritos desdobrados, que entram em frequências com espíritos obsessores, né? Então, existe sim chips espirituais que são dispositivos implantados no seu corpo astral, no seu corpo etérico, tá? Para controlar o seu comportamento, para roubar a sua energia, para te derrubar espiritualmente, para te amarrar em padrões negativos. E quem é que faz esse tipo de trabalho? São espíritos das trevas, são cientistas, magos negros, feiticeiros, quiumbas mais experientes, tá? São o quê? Consciências doentes, tá? São manipuladoras que elas trabalham para manter toda a humanidade presa na ignorância, presa na dor, presa no medo, presa na baixa vibração, para atrasar a evolução espiritual do planeta, né? Só que esses chips, pessoal, eles não são, obviamente, chips físicos, né? Eles são chips energéticos, tá? É uma tecnologia do astral. Assim como a espiritualidade também evolui para o bem, as trevas evoluem para o mal. E eles têm uma tecnologia 3 vezes mais avançada do que aqui da Terra. Tá? Então funciona como uma espécie de vírus espiritual que te enfraquece, bagunça suas emoções, tá? Gera pensamentos repetitivos, gera vícios, gera compulsões, tristeza sem motivo, raiva constante, gera desânimo. Que parece aquele desânimo que nunca passa, né? Problemas de autoestima e doenças no corpo físico. Pode aumentar e gerar uma doença no teu corpo físico, sim, tá? Muitos desses chips, cara, são colocados durante o seu sono, durante o sono dos encarnados, tá? Todo mundo sabe aqui que quando o espírito, o corpo encarnado, ele dorme o sono encarnado, o espírito desacopla muitas vezes do corpo encarnado e desdobra para outras dimensões. Às vezes ele vai para as colônias, às vezes vai para um pronto-socorro espiritual, vai conversar com o mentor em outras esferas. Agora, se a pessoa for uma pessoa equilibrada. Agora, se for uma pessoa maldosa, aquela pessoa que está em afinidade com as trevas, ela vai desdobrar para baixo, vai desdobrar para o astral inferior, e eles são colocados nesse tipo de sono, tá? Então, quando você desdobra o seu corpo físico e vai para o astral, você não tem controle sobre esses desdobramentos. Se você não desdobra consciente, você não tem controle, e aí você vira alvo fácil, tá? E existe também a possibilidade de você ser pego por esses seres das trevas em baladas, em carnavais, ambientes de droga, ambientes de álcool em excesso, ambientes de prostituição, porque você está lá nesses ambientes, carnaval, balada, num prostíbulo, você está bebendo, às vezes você pode ficar em coma alcoólico, você acaba dormindo na rua, no carnaval, acaba dormindo na balada, eles desdobram você rapidinho e colocam esses implantes. Para quê? Aumenta o vício por sexo, aumenta o vício por droga, aumenta o vício por sexo, aumenta o vício por bebida, né? E você fica cada vez mais compulsivo. Ou eles colocam um chip para você entrar em depressão, você fica com os pensamentos negativos, depressivo, angustiado, ou fica com o pensamento deslocado. Isso tudo é acessado onde as pessoas estão com a guarda baixa. Então, esses lugares são verdadeiros postos de instalação em massa desse tipo de chip, tá? Então, essas entidades, elas se aproveitam da vulnerabilidade das pessoas para fazer o serviço. Só que elas não vêm pedindo, com licença, eu vou botar um chip aqui para aumentar o teu vício. Não, eles não vão consultar você, eles simplesmente colocam, tá? E é muito importante você saber como você identifica se você tem um chip espiritual. Então você tem que prestar atenção. Você está vivendo com pensamentos que não parecem seus? Você sente que algo está sugando a sua energia o tempo todo? Ou você já teve sonhos estranhos de alguém colocando algo em você? Às vezes o sonho é um aviso. Você já teve ou tem dores físicas assim que não tem explicação? Você tem algum vício que está tentando largar e não consegue? Você sente que as suas emoções estão fora do controle? Então isso pode ser um sinal
em que você tem um chip dentro de você, no seu corpo etérico, e está induzindo a você a ter essas sensações de descontrole, tá? Isso pode ser um sinal de que você está com um chip, tá? E como é que faz para você retirar esse chip? Então existem várias e várias técnicas seguras que podem te ajudar, só que você tem que prestar atenção numa coisa. Você precisa fazer isso com pessoas que são preparadas, são pessoas sérias, com base espiritual verdadeira, tá? Não adianta você tentar procurar no Google por pessoas que muitas vezes são piores do que o teu desequilíbrio, né? Curiosos ou aventureiros da área, porque você vai acabar caindo numa cilada. A radiestesia é uma dessas técnicas, tá? Que é através do uso dos gráficos, pêndulos, instrumentos próprios. Um radiestesista experiente, ele pode identificar e remover esses chips que estão aí acoplados na sua aura, tá? Existe a radiônica, né? A mesa radiônica também que trabalha nessa linha, transmitindo frequências vibracionais para desprogramar ou dissolver essas interferências dos chips colocados. Existe a famosa apometria, tá? Que é uma técnica espiritual muito poderosa, que ela foi desenvolvida lá na década dos anos 70 pelo Dr. Lacerda. Então, na apometria, existem médios treinados que atuam no plano astral, junto com os amparadores espirituais, para localizar e retirar esses chips, tá? E é muito interessante você saber que na apometria, depois que é retirado esse chip, às vezes, por orientação da espiritualidade, é implantado um chip do bem, que na verdade ele traz para você uma frequência de cura, para você se fortalecer energeticamente. Só que, pessoal, é muito importante a gente sempre bater nessa tecla, porque nada disso funciona se você não fazer a sua parte. E qual que é a tua parte? Você pode passar por 1000 atendimentos, por apometria, por passes em centro espíritas, passes em pretos velhos, passes em terreiros de umbandas, mas se você continuar com a mesma sintonia, se você continuar se alimentando da raiva, do medo, da fofoca, da pornografia, de droga, de álcool em excesso, de pensamentos negativos, o chip volta. E pode ser colocado em outro lugar. Por isso que eu tô aqui para falar para você prestar atenção que a maior defesa que você pode ter contra as trevas é a sua reforma íntima. É você vigiar os seus pensamentos, é você cuidar das suas emoções, é você orar, é você vigiar, é você buscar sim melhorar dia após dia, porque chip nenhum é colocado à toa, tá? Ninguém chega lá e coloca um chip à toa em você, eles só conseguem agir quem abre brecha, em quem eles veem a oportunidade de continuar espalhando o caos. Então, se você se fortalecer, se você cuidar da sua energia, se você buscar a luz, se você buscar a verdade, eles podem até tentar, mas eles não vão conseguir acessar você. Tá? Então, nunca se esqueça, não existe blindagem mágica, tá? O que te protege é o teu comportamento, é a tua postura, a tua conduta, é isso que te afasta ou te aproxima das trevas. O que mais a gente vê aqui é esses falsos médiuns que estão espalhados por todas as religiões, tá? Eu não sou religioso, não sou aquele tipo de pessoa que, porque a Umbanda é a melhor de todas. Não, existem pessoas boas em todas as religiões e existem pessoas ruins em todas as religiões, entende? Então, tem aquelas pessoas que falam para você que você só precisa fazer isso e tá resolvido, vai estar protegido para sempre, usa esse amuleto e já era, e você pode fazer o que quiser que nada vai acontecer contigo. Negativo. Você tá diretamente, a tua conduta espiritual está diretamente relacionada com o tipo de amizade espiritual que você vai ter. Se você for uma pessoa bondosa, que tenta controlar os pensamentos, se equilibrar, se você pratica o bem, pode ter certeza, os amparadores vão estar sempre te protegendo. Agora, você é uma pessoa maldosa, gosta de puxar o tapete dos outros, não está nem aí para as pessoas que estão passando fome na rua, além de ignorar, você xinga elas, é maldosa com quem se aproxima pedindo ajuda para você, cara, pode ter certeza, tuas companhias espirituais não são das boas não, entendeu? Então o mais importante é você estar prestando atenção em quem você é e o que você está fazendo diariamente. Então, você tem vigiado o que você está sentindo, o que você está fazendo, o que você está pensando? Tá fortalecendo a sua energia? Você tem dado brecha para o inimigo trabalhar? Então fica alerta, fica aqui o chamado e também um convite para você tomar as rédeas da tua vida espiritual. Então, eu peço que, se você gostou desse conteúdo, compartilha para quem você acha que precisa ouvir isso. E eu desejo que a luz acompanhe vocês, Deus os acompanhe hoje e sempre, mas que também cada um de nós possamos fazer a nossa parte para nos proteger espiritualmente. Fiquem na paz, fiquem na luz.
Bem-vindo ao canal Consciência Astral.